Não importa mais nada além da tua presença, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é uma pessoa, o Senhor está aqui, o Senhor chegou aqui, Pai. Nós só queremos ficar na Sua presença, Pai, para sempre, sempre, sempre. Muito obrigado, Espírito Santo. Existe uma passagem no livro de Atos, esqueci agora o capítulo que é, em que, na verdade, duas passagens. A primeira é que Paulo está sendo usado por Deus para curar enfermos, para expulsar demônios e para fazer sinais e prodígios. E aí, alguns judeus envolvidos com magia, judeus exorcistas, que estavam acostumados a tentar manipular poderes, manipular magia, eles viraram para certo dia para um homem. Pode se sentar, desculpa. Preste atenção. Eles viraram certo dia para um homem endemoniado e falaram: no nome de Jesus de Paulo eu te repreendo. O demônio riu deles e disse: Jesus eu sei quem é, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês quem são? O demônio humilhou eles e eles fugiram nus, humilhados. Mas se você parar para reparar na palavra de Deus, esses homens eram magos, eles mexiam com eles eram judeus exorcistas. Você lembra de uma outra parábola em que Pedro, a mesma coisa sendo usada por Deus para operar sinais e prodígios, e aí um certo Simão, o curtidor, chega para Pedro e fala: Pedro, eu quero comprar esse poder que você tem, quanto vale esse poder? Pedro virou para esse cara e falou: o Espírito Santo não se compra, ele é uma pessoa. Qual a diferença dessa passagem para outra? Nenhuma. Os judeus exorcistas viram Paulo fazendo o que ele estava fazendo. Quando chegaram para expulsar o demônio, eles acharam que no nome de Paulo, do Jesus de Paulo, talvez a mandinga de Paulo na visão deles, o demônio sairia, porque Paulo era possuidor de um grande poder. A mesma coisa o Simão curtidor quis comprar esse poder de Pedro, porque ele entendeu que o que Pedro tinha era um poder. Mas o que Pedro tinha e o que Paulo tinha não era um poder, não era um fogo, não era uma sarça, não era um poderzinho. O que Pedro tinha e o que Paulo tinha era o Espírito Santo habitando dentro. E o Espírito Santo não é um poder, por mais que também seja reconhecido como um grande poder. O Espírito Santo não é o fogo, por mais que na Bíblia seja também reconhecido como fogo. O Espírito Santo não é uma pomba branca, por mais que na Bíblia ele tenha se personificado numa pomba branca para pousar sobre os ombros de Jesus. O Espírito Santo é uma pessoa, cara. Ele é uma pessoa. Tudo muda quando você entende que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele não pode ser comprado. Ele não é alguém que só porque você ficou 3 horas no seu quarto orando, ele é obrigado a fazer alguma coisa através da sua vida. Ele não é uma moeda de troca. O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem que ser tratado como ele é. Ele é Deus, ele é uma pessoa. Paulo entendia que o que ele carregava não era um poder, era alguém andando com ele, dia após dia. O que Pedro tinha não era um poder que podia se comprar ou vender. O que Pedro tinha era um relacionamento com uma pessoa. E essa pessoa é o Espírito Santo. Deus. O dom do discernimento de espírito, ele é usado
para nós entendermos quando o Espírito Santo está em um ambiente, quando ele não está no ambiente, para nós entendermos quando ele chegou, quando ele saiu, se ele está na parada, se ele não está na parada. Mas só possuem o dom de discernimento do Espírito Santo, dos Espíritos, dom de discernimento, só possuem aqueles que são espirituais. Aqueles que entendem que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma coisa, não é um poder, não é um fogo, não é um arrepio, não é alguém que você vem para o culto e estou sentindo aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa na qual quer se relacionar com você dia após dia. Você concorda comigo que não falta oração para avivamento nesses tempos? Não falta oração para avivamento. Quase toda reunião que existe hoje na igreja, pelo menos uma pessoa se levanta e fala: Deus vai mandar avivamento, vamos orar por avivamento. Não falta oração por avivamento. O avivamento não tem um segredo para a gente receber de Deus o avivamento. Mas William Seymour orou 6 horas, mas Jonathan Edwards estudou a Bíblia 4 horas por dia, mas mano, o que Deus fez lá, Ele fez lá. E desde lá, Ele tem conduzido a igreja para onde a gente está hoje. Mas o que Ele tem para hoje, Ele tem para hoje. Tem orações que você só vai precisar de 5 minutos. Tem orações que só vão durar 5 minutos, mas vão ser mais poderosas e eficazes do que orações de 1 hora, sem reconhecer com quem você está falando. O avivamento não é um botão que você aperta com 6 horas de oração, 6 horas de oração, pum, apertei o botão, avivamento, uau! Você pode ficar 6 horas falando com nada, se você não souber com quem você está falando. Você pode ficar 6 horas num ambiente espiritual sem reverência e temor pela presença de Deus. E eu te aconselho a não fazer isso. Ele é Deus, Ele pode te ouvir, eu não sou Deus. Mas quando eu vejo que, particularmente hoje mesmo foi assim, eu acordei sem vontade eu acordei até com vontade de orar, mas eu estava meio com preguiça e tal. Aí eu entrei no quarto, vou orar pela noite de hoje. Comecei a orar, parei no meio da oração, falei, tem alguma coisa errada. Deus, eu não estou ligado com o Senhor. Estou orando, mas estou pensando em várias coisas. Vou na padaria comprar pão. Fui na padaria, comprei pão, fui andando na rua, ligadão no Espírito, voltei. Quando eu voltei, já estava mais ligado, orei e fluiu a parada. Não é para você fazer isso, eu estou falando particular meu, porque eu tenho aprendido nesses dias a tratar o Espírito Santo como ele deve ser tratado. A honrar a presença do Espírito Santo, a ter zelo pela presença, a ter zelo pela obra de Deus. Nossa geração perde muito para a geração dos nossos pais na hora do zelo pela presença de Deus, na hora do zelo pela obra de Deus. Nossa geração se levantam 5 em um dia e 1 permanece. Nossa geração se levanta com muito fogo, muita emoção, mas não permanece. Muitos. A geração dos nossos pais não era assim. Muito do que a gente está colhendo hoje não fomos nós que plantamos, nós só estamos colhendo aquilo que os nossos pais plantaram. Quase tudo, na minha visão, quase tudo. A nossa geração é uma geração que não sabe orar muito, mano. Concorda comigo? Eu não sei o que é orar como meus pais sabiam. Eu não sei o que é ficar no monte 2 dias seguidos, orando como meus pais faziam. Meus pais e heróis na fé. Eu não sei o que é estar noivo de uma mulher e noivo de uma mulher ir para uma floresta, pregar para os índios e ficar lá meses até chegar ao ponto máximo da doença de tuberculose, voltar para casa e ficar num leito de morte com 26 anos de idade, prestes a casar. Nesse leito de morte as pessoas iam visitar esse cara e esse cara falava, eu estou voltando para casa, fica tranquilo. Esse cara só sabia contar hinos para Deus. Esse cara era noivo de Susana Edwards, filha de Jonathan Edwards, morreu na casa do Jonathan Edwards. Esse cara se chama David Brainerd. Ele pregou para os índios, gastou a vida dele aos pés de Jesus. Eu tenho 3 anos desde quando eu tive o primeiro encontro com Jesus. Eu tenho que aprender a ter zelo pela obra como esses caras tinham, cara. O que são 3 anos perto de uma vida inteira?
Talvez alguém aqui tenha 10 anos de evangelho. 10 anos de evangelho. Eu conheço pessoas que têm a idade que eu tenho 22 anos, eu conheço pessoas que têm 22 anos de luta em um campo do evangelho. Conheço pessoas que estão 22 anos queimando por adolescentes, jovens e escolas no evangelho. É a minha idade. Eu tenho que no mínimo aprender com esses caras. Feche seus olhos agora, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, eu oro agora por um zelo santo pela sua presença, Pai. Aumenta o ambiente, Pai, aumenta a sua presença nesse ambiente. Espírito Santo, que o Senhor venha nos tomar com temor e reverência agora, Pai, pela sua palavra. Que o Senhor venha nos dar zelo, Espírito Santo, pela sua obra. Eu oro para que o Senhor faça conforme a tua vontade, Jesus. E que o meu coração agora se encha de temor, se encha de zelo por aquilo, Pai, que eu estou responsável por comunicar. Que não venha, Pai, das minhas intenções, porque não há nada de bom em mim, habitando em mim. Mas que o Senhor venha fazer conforme a tua vontade e a tua palavra venha ser pregada. Porque o Senhor é tudo de bom que nós temos, Pai. Tudo de bom que nós temos. Nós te amamos, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 21. Eu acho que... vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, porque eu conheço bastante gente aqui. E eu amo vocês, cara. Vocês são top demais. Vocês são brincadeira. Para quem não me conhece, meu nome é Caio. Tenho 22 anos. Vim com a minha galera lá da nossa família, Sara, Milena, não esqueci o nome não, Sara, Milena, Rian, Deadpool, não, Gabriel, eu tava pensando nisso, os apelidos. Sara, Milena, Rian, Gabriel, Felipe e Taubaense aqui comigo. A gente veio daqui pertinho, na verdade, cada um mora em um lugar. O Deadpool veio da Rocinha, Milena veio de Vila de Cava, Rian veio da Califórnia, Sara veio lá comigo, Baense veio de não sei onde, e o Felipe veio de Cabo Sul. E Deus tem feito algo incrível no nosso meio. Vocês vão no Tropical, né, evangelizar? A gente vai também, terça-feira. A gente juntou a família lá e Deus nos direcionou a ir para o Tropical. Vão estar pessoas de vários cantos desse estado. E tipo, a galera vai vir aqui e vai ter que ir pro Tropical. É o Tropical, Deus quer fazer algo no Tropical, mano. Eu falei, tem gente lá da nossa família que quer ir pro centro, só quer ficar lá no centro, no Bloco da Preta, para pregar o evangelho lá. Eu falei, meu amigo, primeiro vamos pregar o evangelho aqui, depois os outros dias você se vira. Vai, pode ir, pinta o cabelo de rosa, vai pregar no bloco que você quiser. Nosso amigo já pintou o cabelo de rosa, ele falou que se fez de louco para ganhar os loucos. Amém, glória a Deus. Cada um com seus problemas. Mas ficou maneiro. Ficou maneiro, sério. Esse cara é demais. Um dos maiores evangelistas que eu conheço. De verdade. Sem mais delongas, vamos ler Apocalipse capítulo 21. Eu vou ler o versículo 21 mesmo. Do versículo 1 até o versículo 7. Apocalipse capítulo 21, do 1 ao 7. Quem achou diz amém aí. É o mais fácil de achar. Abre no final e deixa Deus fazer. Diz assim: E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis o tabernáculo de Deus para estar com os homens. Ele habitará com eles e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono disse:
eis que eu faço nova todas as coisas. E ele disse-me, escreve, porque essas coisas são verdadeiras e fiéis. E ele me disse, está feito. Eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer dará todas as coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Amém? Eu queria focar nessa última parte aqui que a gente leu, mas antes eu queria falar o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo? A gente está no penúltimo capítulo da Bíblia. Nesse capítulo já aconteceram várias coisas. O que aconteceu? A volta de Jesus, o juízo final, Deus julgou as nações e João, então, para concluir a obra, viu a Nova Jerusalém descendo do céu, adornada. Nova Jerusalém descendo do céu. Deus, ele olha para tudo aquilo, ele recebe o seu povo. A primeira coisa que ele faz é enxugar dos olhos do seu povo todas as lágrimas. Depois de feito isso, Deus se levanta do trono e diz, está feito. O que se antecedeu isso são os atos de Deus nos últimos dias, que já está acontecendo. O mundo já está experimentando desde a ressurreição de Jesus, parcelas do juízo de Deus e parcelas do plano de Deus para redimir a humanidade. Mas ainda vai ter o seu ato final. Depois desse ato final, o Pai vai se levantar do trono e vai falar, está feito. Depois de estar feito, o que acontece? A eternidade se inaugura ali, no novo céu e na nova terra, com a grande família de Deus. Mas, mano, o que é que está feito? Se Deus se levanta do trono, Sara. Cara, Sara é minha namorada, esqueci de falar. Sara é minha futura esposa, minha noiva, eu amo demais a Sara. Eu sou muito grato a Deus pela vida da Sara. Ela me ensina a ser crente. A gente vai casar em breve. Recebe aí, amor. Voltando. Deus disse está feito, mas o que é que está feito? Qual o plano de Deus que está feito? Deus tem um plano. E antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano, porque a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus tem um plano e o plano de Deus não pode ser abalado. Mas, Caio, como que o homem caiu no pecado? Será que Deus ele foi pego de surpresa? O plano dele meio que, vou ter que ver, já sei, vou chamar Jesus, Jesus vai dar jeito no meu plano, e meu plano... Deus é perfeito, o seu plano é perfeito. Tudo o que aconteceu desde o início da história da humanidade até hoje contribui para o cumprimento do propósito de Deus na terra. Ele tem um plano. O jardim do Éden, as duas árvores, Adão e Eva, o pecado. Você e eu somos limitados demais para alcançar os pensamentos de Deus. Tudo isso estava no plano de Deus. Você pode conjecturar, você pode pensar, você pode ter opiniões do porquê. Mas por que o homem teve que cair no pecado? Não sei, você pode dizer, talvez nós não teríamos conhecimento de Jesus, da Trindade, talvez, sei lá, tínhamos, mas não como deveria ser. Talvez Deus queria incluir a sua criação em algo, não sei. Estou só jogando aqui. Deus é Deus, mano, e Ele tem um plano e esse plano é perfeito. E Deus, Ele tem regido a história da humanidade, e tudo tem acontecido conforme a sua vontade, e nada foge do teu controle. Deus tem um plano, e esse plano chegou no seu auge, quando Ele envia ao mundo o seu Filho, Jesus. Na cruz do Calvário, Jesus está lá, Jesus cumpre a sua missão na terra, abre as mãos e diz, está consumado, está feito. Pai, a minha parte está feita, está pago. Quando Jesus morre na cruz, se inaugura o período do reino de Deus. E esse período do reino de Deus, Deus separou a igreja e o Espírito Santo para que vivessem e caminhassem para o final de todas as coisas. Nós estamos vivendo os últimos dias. Isso é bíblico. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra e nós fazemos parte do que Deus está fazendo nos últimos dias da terra, porque Ele nos incluiu no seu plano. Então em Jesus a gente tem a obra no seu auge, no seu clímax, na cruz do Calvário, e ali Jesus completa a sua obra. Sabe que muitos de nós temos dificuldade de entender a respeito do que Jesus fez na cruz. Por quê? Porque nós não entendemos ainda o que é o pecado.
Nós temos a mania de se colocar no lugar de Deus. Nós temos a mania de achar que nós somos Deus e que nós faremos melhor. Sem perceber, você às vezes acaba caindo nesse erro. Deus, por que isso aconteceu na minha vida? Eu não faria assim. Talvez se você tivesse feito de outro jeito, você não estaria aqui hoje. Deus, por que teve que ser assim no mundo? Ele é Deus. E acontece que na cruz do Calvário algo acontece. Tem o pecado, o homem pecou. O salário do pecado é a morte. Deus, ele disse: se você comer dessa árvore, certamente morrerás, porque vocês vão pecar e vocês vão morrer. Nós temos dificuldade de entender Deus, porque Deus está em outra categoria. Nós estamos em uma categoria totalmente, 100%, infinitamente inferior à categoria de Deus. Deus é santo, mano. Sabe quando que nós vamos ser perfeitos como Deus? No céu nós vamos ser revestidos de imortalidade, revestidos de glória, revestidos de santidade, mas nunca perfeito como Deus, porque só existe um. O dia que Deus quiser que tudo deixe de existir, inclusive na eternidade, é só Ele fazer assim, ó. Quem vai sustentar a gente lá não vai ser eu. Eu não tenho vida eterna por mim mesmo. O Pai vai me sustentar na eternidade. E nós sabemos que esse é o seu plano e essa é a sua vontade. Mas Ele é Deus. Não, eu não sou Deus, Ele é Deus. Deus é santo ao extremo. Ele é justo ao extremo. E Ele é bom. E Ele é amor. O fato de Ele ser santo ao extremo, não é santo como a gente está acostumado. Ah, fulano é santo, você está santinho. Não, Deus não é santinho. Deus é santo no seu caráter. Ele está preso ao seu caráter. Ele é santo, Ele é puro e Ele é justo. O homem peca e é separado de Deus. Deus é santo, justo e bom. Ele sendo bom, vai olhar para a sua criação e vai falar: meus filhos, o que vocês fizeram? Ele sendo justo vai olhar para a sua criação e vai falar: eu não posso fugir do meu caráter. Eu preciso derramar minha justiça sobre o pecado. Ele sendo santo não pode fechar os olhos para o pecado e fingir que está tudo bem. Beleza, o homem pecou, continua vivendo a sua vida de pecado, vou fechar os olhos aqui, vou virar e está tudo de boa, depois eu te salvo, afinal eu sou amor. Deus não é assim. Caio, mas Deus é amor. Deus é amor. Não, mas estão falando por aí agora que Ele é fogo consumidor, Ele está irado. Não, que está irado o quê? A ira dele já foi derramada na cruz, Ele é amor. Que tal Deus ser as duas coisas? Fogo consumidor e amor. Ele é, mano. Ele não é só amor. Ele é o amor, mas Ele também é fogo consumidor. Hebreus, lê o livro de Hebreus. O apóstolo Paulo fala disso. E Ele também é justo. E Ele não podia fechar os olhos para o pecado e falar: não estou vendo, beleza, vive do jeito que você quer viver, eu vou fechar os olhos e está tudo de boa. Ele sendo justo e santo não poderia ter feito isso. Ele teria que nos perdoar, de forma que nós sejamos perdoados e justificados por Ele e aceitos novamente por Ele, nós pecadores, de forma que Deus continuasse sendo justo, santo e bom. Resolve esse problema aí para mim. Levanta a mão alguém que tem uma ideia melhor que a de Deus aí. Ninguém? Como que Deus faz isso? Alguém pode dar um conselho para Ele? Isaías capítulo 40. Será que alguém pode aconselhar Deus? Quem ensinou Ele a medir as ondas do mar? Quem ensinou Ele a colocar os luminares e as estrelas? Quem ensinou Deus? Alguém aqui pode dar um conselho para Deus? Eu amo isso, cara. Eu amo honrar Deus e colocar Ele no lugar que Ele merece. E eu falo disso para mim. Eu não sou Deus. Então Deus envia o seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Ele estava irado com o pecado porque Ele é santo. Mas Ele também ama a sua criação. Então Ele disse: eu vou punir o pecado de uma vez por todas. Eu vou derramar a minha ira sobre o pecado. E eu vou derramar a minha ira
sobre mim mesmo. O meu filho vai morrer no lugar da criação, porque eu estou irado, porque eu sou santo e justo. E na cruz do Calvário, Deus derrama a justiça dele e a ira dele sobre Jesus, sobre ele mesmo. Quando Jesus está na cruz, ele fala: Pai, por que me desamparaste? Mano, eu não quero nem acreditar como deve ter sido aquele momento para a Trindade. Manifestação de amor incondicional, manifestação da ira e da soberania de Deus. Sabe o que aconteceu na cruz do Calvário, mano? Plano de Deus caminhando conforme a sua vontade, a seu devido tempo, conforme Ele planejou. Na cruz do Calvário, Deus, sendo santo, bom e justo, derrama a sua ira sobre o seu próprio Filho, a ira que estava destinada a nós. Esse é o plano de Deus. Se alguém aqui pensou melhor que isso, pode subir agora, vai virar anjo. Ninguém que é capaz de entender os planos de Deus, ninguém. Ele tem um plano e esse plano é perfeito. Não termina em Jesus. Se terminasse em Jesus, Jesus ia falar: galera, agora terminou o plano de Deus, amém, foi um prazer, vamos para o céu todo mundo? Tá de boa. Não termina em Jesus. Por que não termina em Jesus? Porque o próprio Jesus disse: eu vos envio, assim como o Pai me enviou. Recebam o Espírito Santo. Soprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Se você tem dúvida de que Jesus te enviou, de que você tem que sair pelas ruas pregando o Evangelho, tem que ir para o Tropical, para Caioaba, para onde vocês forem, a Bíblia já te responde. Se você segue Jesus, Jesus já te enviou e te equipou com o Espírito Santo. Deus tem um plano e Deus é o alfa e ômega. Ele continua falando: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele fala de caráter. Mano, Deus, ele é tão grande que Salmo 19 diz que não existe linguagem, a sua linguagem e a maneira com que ele se comunica, ela não tem limite. Ela está sobre toda a terra e sobre todo o céu. Dia a dia profere discurso, noite a noite mostra conhecimento. Toda a criação revela as obras das suas mãos. A glória de Deus é como o calor do sol que está por toda a terra e não há como fugir. Salmo 139. Se eu for nas trevas, o Senhor está lá. Se eu for no mais alto céu, o Senhor também está lá. Deus é glorioso. Deus se revela na mais simples da criação. Ele é tão grande, mas se revela num passarinho. Se você observar os apóstolos e o próprio Jesus, eles usavam muito a natureza para se comunicar. Por exemplo, Jesus falou: não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados com amanhã. Por quê? Porque o meu Pai que está no céu, Ele veste os lírios do campo. Eles não trabalham nem semeiam, mas o Pai cuida deles. E assim também o Pai não cuidará de vocês? Nem o fio da cabeça de vocês deixa de ser contado por Jesus. Até se um pardal estiver voando e cair no chão, é com a permissão de Deus. Nada no universo acontece sem a permissão de Deus. Nenhuma folha cai da árvore sem que Deus permita. Ele está no exato lugar do trono dele, governando sobre toda a terra. E a glória dele aponta para ele. No século passado, um cientista que ganhou o prêmio Nobel de Biologia fez uma descoberta que mudou o mundo. Ele descobriu que nós somos seres, vamos dizer assim, computadorizados, programados em grandiosa perfeição. Ele descobriu que nós somos feitos de milhões de células vivas e que dentro de cada uma dessas células possui uma fita de DNA. E essa fita de DNA, ela tem 1,70 m de comprimento. Em um mundo micro. Estou estudando educação física, é muito maneiro. Eu vejo Deus em tudo na educação física, tudo. Às vezes uma aula de educação física eu saio renovado na presença de Deus. Já senti até arrepio em aula de anatomia. Nem na igreja eu sinto arrepio. Como que uma fita de DNA de 1,70 m cabe dentro de um mundo micro? Você sabia que seu intestino tem 7 metros? Mas ele
cabe aqui, ó, e funciona perfeitamente. Nós teríamos 1 quilômetro, não, 1 quilômetro, muito pouco. Nós teríamos milhões de quilômetros de fita de DNA se elas fossem esticadas no nosso corpo todo. Tudo isso cabe dentro de um mundo micro. Nós somos programados de uma forma perfeita. O homem não é fruto do acaso. O mundo não é fruto do acaso. A glória de Deus está presente na criação. Você sabe que se a Terra estivesse um pouco mais perto do Sol ou um pouco mais perto da Lua, nós ou morreríamos queimados ou congelados. A Terra está no perfeito lugar que tem que estar. E se não existisse Lua, o fenômeno da maré não ia acontecer. E a maré é lixeira do mar, nós não teremos vida marinha. Então a Lua exerce força de gravidade sobre a Terra, nisso gera o fenômeno da maré, e aí o mar cospe as ondas e o lixo do mar. Alguém aqui teria programado a Terra melhor do que Deus? Ele é soberano, Ele é Deus. A criação revela a glória de Deus. A criação aponta para a glória de Deus. Isso me empolga muito, cara. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão gostando? Ninguém está gostando. Todo mundo sério olhando para mim? Tá, vou acabar logo então, beleza? Então, tô brincando. Não, vocês não estão gostando não. Senão vocês vão falar, não, amém. Ah, gente, vamos lá, pô. Eu tô achando maneiro pra caramba. É Deus, né, mano? Deus. Quando eles perguntam, o que você vai pregar hoje? Eu falo, do diabo que não é. Vou pregar sobre Deus, vou pregar sobre o quê? Vou falar de Deus, mano. A parada é Deus. E aí, o poder de Deus... Eu me divirto sozinho. Sara já tá me olhando assim. A Sara é a única da igreja que não tá rindo. Ela tá quase me matando no olhar. Voltando. A glória de Deus está presente na história, mano. Sabe o que eu descobri ontem? Vou contar pra vocês só pra ficar maneiro. Eu descobri ontem a história do Rio de Janeiro. Alguém que já tinha conhecido antes? Mano, eu fiz uma descoberta que mudou minha vida ontem. Então você concorda comigo que eu achava que o evangelho chegou no Brasil através de 2 missionários que vieram fruto do avivamento da Rua Azusa, mas ontem eu descobri que o evangelho chegou no Brasil e a porta de entrada do evangelho, na verdade da igreja protestante, foi o Rio de Janeiro. Os primeiros mártires da nação brasileira morreram no Rio de Janeiro. O primeiro culto protestante da nação brasileira aconteceu no Rio de Janeiro. A primeira santa ceia do Senhor da nação brasileira aconteceu no Rio de Janeiro. 1957, logo após a Reforma Protestante, que foi em 1517, oficialmente, quando Lutero pregou as 95 teses. Curiosamente, foi no período em que o Brasil é oficialmente descoberto pelo Velho Mundo, pelos europeus, em 1500. Nesse período, o próprio João Calvino enviou 14 missionários, era um reformado, um dos pais da Reforma Protestante, enviou 14 missionários para o Brasil. E eles chegaram na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. 14. Alguém que é da Marinha? Não. Alguém que conhece a ilha de Ville-Gagnon? Ville-Gagnon. Faltou falando certo? Ville-Gagnon. Ville-Gagnon é uma ilha que fica na Baía de Guanabara. Vocês sabem quem foi Ville-Gagnon? Ville-Gagnon foi o cara que fez a ponte para trazer esses missionários para cá e um ano depois matou 4. Desses 14, no ano seguinte, o Brasil começou a perseguir. O Brasil tem uma história terrível de perseguição, até nós estarmos no tempo que nós vivemos hoje. Isso é profético. Então, desses 14 missionários, a maioria conseguiu fugir quando foram perseguidos e sobrou 5. Desses 5, 4, no mesmo ano, 1958, viraram mártires. 4 cristãos viraram mártires. 2 morreram estrangulados e jogados no mar e 2 morreram enforcados. O outro morreu 10 anos depois pelo próprio padre, enforcado também. Eu acredito muito no que o Rio de Janeiro vai viver nesse tempo. E eu acredito muito, porque nós já temos visto isso. Nós já temos visto. A gente está vendo isso.
Deus ele tem conectado pessoas de todo o Rio de Janeiro, algo diferente. A gente vai evangelizar aqui no Tropical, com gente da Rocinha, de Caxias, de sei lá mais de onde. Parece que cada canto do Rio de Janeiro Deus ele tem unido as pessoas aqui no Rio. E tem uma profecia sobre o Rio, de que em 2020 nós começaremos a viver algo novo da parte de Deus. Eu creio que o Rio vai ser palco de um grande avivamento na nossa nação. Eu creio que o Rio de Janeiro vai enviar missionários como nunca na sua história. Eu creio muito, mano, que o Rio de Janeiro vai viver o que nunca viveu antes. Nós vamos colher a maior colheita de almas da história do Rio de Janeiro. Eu falo isso com muito temor. Deus tem algo reservado para o Rio de Janeiro. Daqui vão sair evangelistas para o mundo todo. Vão sair mártires daqui. Mas eu não acredito muito que isso vai acontecer, porque eu orei sei lá quantas vezes pelo Rio de Janeiro e não sei nem quantas foram sinceras. Ontem eu descobri, e Deus ele me levou, antes de eu descobrir isso, a orar pelo Rio de Janeiro. Eu comecei a orar pelo Rio de Janeiro. Depois ele foi me levando aos estudos e eu cheguei nessa conclusão. O Espírito Santo me falou: o sangue desses mártires clamam até hoje. O Rio de Janeiro é uma terra regada por sangue de mártires. Os primeiros mártires da nação brasileira morreram no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, na ilha que hoje recebe o nome do carrasco desses caras, o cara que mandou executar esses caras. Ilha de Ville-Gagnon. Nada é por acaso. Talvez essa ilha tenha esse nome porque essa ilha depois foi conquistada pelos portugueses, depois tiveram outras guerras lá, até ser adotada pela marinha, tinha tudo para trocar de nome. Não tem por que o nome desse cara tá lá. Ele não era nem brasileiro. Nada é por acaso. Talvez a ilha tá lá porque Deus quer nos lembrar de que essa terra foi regada com sangue de mártires. Nós vamos colher um grande avivamento. Caminhando para o fim, nós vemos a glória de Deus na criação, a glória de Deus na terra. Caminhando para o fim, depois ele diz aqui que aquele que tiver sede, darei gratuitamente da fonte da água da vida. Vocês estão comigo? Estão empolgados? Eu acho que não, mas tá bom. E aí Deus diz que darei gratuitamente da fonte da água da vida. Gratuitamente da fonte da água da vida, todo aquele que tiver sede. Deus é grande, Deus é soberano sobre toda a história da criação, sobre toda a história da terra. Na cruz do Calvário estava convergindo a obra de Deus e o ápice da obra de Deus. Jesus está na cruz do Calvário, exercendo o seu chamado, e ali no momento o pai estava olhando para o filho, e o pai estava falando: meu Deus, meu filho, e Jesus estava olhando para o pai, falando: pai, por que me abandonaste? E o Espírito Santo, eu creio que estava consolando Jesus, como ele é apresentado como consolador. As coisas estão acontecendo na cruz, e naquele momento todo, em tudo que Deus está fazendo no mundo, o próprio Deus na cruz do Calvário, Jesus, parou tudo aquilo, olhou para o lado e tinha um ladrão. Todo aquele que tiver sede, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Tu estás perdoado, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Deus é muito grande, mas ao mesmo tempo Ele é o nosso Pai. Deus é rei sobre toda a terra e ao mesmo tempo rei sobre a sua vida. Deus governa a terra e ao mesmo tempo governa a tua vida. Deus rege a história da humanidade até hoje. Ele também rege a história da sua vida. E essa é a maior verdade que você está ouvindo de mim hoje. Nada na sua vida aconteceu por acaso, assim como nada na história acontece por acaso. Jesus está lá andando com um monte de gente te seguindo, uma multidão, e aí o pessoal tudo bajulando: Jesus, Jesus, ele está andando, e uma multidão atrás dele: Jesus, Jesus, tem compaixão de mim, não sei o quê. Calma aí, alguém me tocou. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. E Deus parou por uma mulher suja de sangue. Ele parou, virou. Aquele que tiver sede, darei gratuitamente minha bem da água da vida. Eu sou Deus, eu sou soberano, mas ao mesmo tempo, tu és o meu filho.
eu sou o seu pai. E Deus está lá resolvendo a questão do mundo, o seu plano está correndo e a gente está caminhando para o final. Jesus vai voltar, na volta de Jesus, e Deus tem despertado e conectado pessoas do Rio de Janeiro, do mundo todo, e aconteceu o Descende. Eu imagino que muitas pessoas do mundo todo estavam reunidas orando pelo Descende, pessoas no Rio de Janeiro estão orando pelo Rio, e aí está o Gabriel com o Rian e com a Sara lá em casa falando assim: Jesus, eu quero um avivamento da sua parte, um avivamento maduro, e um exército está se levantando, e ao mesmo tempo alguém aqui indo para casa, voltando da escola falando: Deus, hoje eu tenho um almoço na casa do meu futuro sogro, quero pedir a minha namorada em namoro, estou nervoso, o senhor pode me ajudar? O senhor pode ir comigo? Deus olha para ele e fala: filho, eu vou com você nesse almoço e eu vou sentar naquela mesa. Como pode um Deus tão grande ser tão acessível e se revelar nas coisas mais simples, olhar para nós e dizer: tu és o meu filho, eu sou o seu pai, eu governo a sua vida. Ele é Deus. Quem é que faria isso? Hoje eu estou apressado, eu tenho que apresentar um trabalho na faculdade, e eu tenho que pregar à noite, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ver lanche, eu tenho que fazer, meu Deus do céu, muita coisa na cabeça. E aí eu passo na rua, tem alguém: eu queria falar um minutinho com você. Calma aí, outro dia a gente se fala. Valeu, tamo junto. É isso que a gente faz. Eu não sou Deus, você não é Deus. Ele é Deus. Ele para por uma alma. Ele é tão grande, mas ao mesmo tempo Ele é o nosso Pai. Ele rege a história, ao mesmo tempo rege a história da sua vida. Você pode ter certeza disso. Para fechar, ele fecha dizendo o seguinte: aquele que vencer dará todas essas coisas, eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Eu falei do que Deus está fazendo no mundo, eu tentei resumir brevemente. Falei da grandeza de Deus, da sua criação. Eu queria fechar dizendo que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8. O que isso significa? Se você reparar, a natureza está gemendo como nunca antes. Em todos os cantos do mundo, a natureza geme aguardando a volta de Jesus. Tudo que a gente está vendo é a natureza gemendo, é a palavra de Deus. Ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Isso quer dizer que Deus, sendo Deus, resolveu incluir apenas os seus filhos no seu plano. Se você, na verdade, Ele incluiu todos os seus filhos no seu plano. Deus incluiu você no seu plano. Deus tem um plano e incluiu você. Você é um filho de Deus. Existe uma parábola na Bíblia chamada parábola dos dois filhos. Basicamente assim: o filho mais novo sabia que era filho. Ele fala: pai, meu pai. Ele já começa chamando de pai. Meu pai, pai. Ele sabia da herança dele. Pai, estava pensando aqui, me dá parte da herança. Eu acho que eu mereço. Pai, me adianta pelo menos metade, parte, entendeu? Por favor, meu paizão, tu és o meu pai. Eu sou teu filho, eu sei disso. O pai vira para o filho: toma. O filho pega a parte da herança, sai e vai viver uma vida de pecado. Vai viver uma vida segundo ele mesmo. Eu sou o Deus da minha vida, eu posso viver do jeito que eu quiser. O filho, caindo em si, volta para o pai com um discurso pronto, porque ele repete 2 vezes na Bíblia: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele chega para o pai e diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ter chamado teu filho. Me receba como um dos seus servos. O pai olha para o filho e fala assim: meu filho amado. Ele dá um abraço no filho e manda dar uma festa para o filho. Basicamente isso que acontece. O filho caiu em pecado porque ele resolveu pecar. Ele olha para o pai e, com toda a sinceridade de coração, ele diz: pai, eu falhei. Quantos não estão aqui assim? Pai, de novo eu pequei. Pai, de novo eu caí. Pai, eu caí no mesmo pecado.
Pai, eu sei que eu sou seu filho, e sabendo que eu sou seu filho, sabendo que tu é o meu pai, e conhecendo a tua graça, eu resolvi pecar contra o Senhor. Eu pequei contra ti, Pai, me perdoa novamente, sou eu aqui de novo. O pai olha para o filho e fala: meu filho, você não tem o poder de se autocondenar, nem tampouco de se julgar. Não faltou sinceridade no coração do filho. Não falta sinceridade no seu coração. Mas eu pequei 5 vezes e eu caí 5 vezes. Não falta sinceridade. Falta uma coisa que você não tem. Falta poder. Você não é poderoso. Deus é poderoso. Você não pode se livrar das garras do pecado. Deus já te livrou das garras do pecado. E você já foi justificado por Jesus. Você não é poderoso para lutar com suas próprias forças contra o pecado. Não falta sinceridade no seu coração, falta poder. Eu não sou, Deus é. Vem o filho mais velho, que nem sequer chama o pai de pai. Mentalidade dele: eu sou um servo qualquer, eu sou um escravo, eu não sou filho. Ele nem começa nem Senhor, ele fala, ele chega e fala: te sirvo há tanto tempo e o Senhor nunca deu uma festa para mim. Enciumado com o irmão mais novo. O pai olha para o filho e responde: filho, eu sou o seu pai. Tudo que é meu é seu e tudo que é seu é meu. Agora vamos nos alegrar com o seu irmão. O que está acontecendo aqui? O filho mais velho é aquele que não entendeu a sua filiação, aquele que não entendeu a sua paternidade em Deus. E ele não entendeu isso, ele mesmo sendo filho, porque o pai afirma ele como sendo filho. O pai tinha certo na sua mente: eu tenho 2 filhos, eu tenho meus filhos, vocês são filhos de Deus. E aquele cara não entendendo isso, ele virou para o pai e falou: te sirvo há tanto tempo. O pai vira para ele e fala: tu é o meu filho, tudo que eu tenho é teu, tudo que tu tem é meu. Quantos aqui não estão assim? Sendo filhos, mas vivendo como se fossem escravos. Eu quero finalizar aqui. Você não escolheu ser filho de Deus. Deus te escolheu como filho. Então eu quero te informar que você não tem o poder, você não tem esse poder, e você também não tem o direito de se colocar num tribunal, se julgar, se absolver ou se condenar. Dias você acorda e você fala: hoje foi legal, hoje eu sou filho, eu mereço ser filho, estou de boa, eu me absolvo. Outro dia você acorda, vive um dia não tão bom e você diz: hoje eu quebrei, não mereço ser chamado não mereço ser chamado de filho, hoje eu estou me condenando. Aí vem o pai, se apresenta para você e diz: filho, eu não te absolvo, também não te condeno. Há mais de 2000 anos atrás, eu já te tornei algo. Em Cristo Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus. Merecemos a condenação, pela nossa própria força não alcançaríamos o resultado positivo, não seríamos absolvidos. O que o Pai faz? Envia o seu Filho Jesus, e na cruz do Calvário nós não somos nem condenados nem absolvidos, nós somos de uma vez por todas justificados. Quando o Pai olha a sua ficha, Ele vê o sangue de Jesus e vê algo escrito: justificado pelo sangue do Cordeiro. Nada pode roubar a sua paternidade. Você foi selado com o Espírito Santo. Você é um filho de Deus. E Deus te incluiu no seu plano. Nós estamos vivendo os últimos dias
E você faz parte disso, porque a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O louvor pode subir. Feche seus olhos sentado mesmo. Pode ficar sentado, peço que o louvor suba. Espírito Santo. Pai, que o Senhor venha encontrar os seus filhos hoje, Pai. Muitos eu creio que estão vivendo como um filho mais novo e outros como um filho mais velho, Pai. Pai, eu sei que o Senhor marcou esse dia como um encontro. Eu sei que o Senhor marcou esse dia como um encontro e o Senhor decidiu e resolveu encontrar os seus filhos hoje. O Senhor resolveu e decidiu chamar muitos deles de volta para perto. Não se trata, Pai, do tempo de igreja, não se trata nada além de te conhecer e de entender quem nós somos em Ti, Pai. Eu oro agora por um batismo profundo de arrependimento, um batismo profundo de paternidade, um batismo profundo. Eu oro para que o Senhor venha abrir as portas do coração, abrir os olhos dos seus filhos, abra os ouvidos dos seus filhos, abra o coração dos seus filhos, para que no nome de Jesus eles vejam a Tua glória, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, Espírito Santo. Fique de pé. Comece a adorar a Deus, comece a se ligar com Deus. Vem, Espírito Santo, vem, Pai. Pai, vem sobre nós com Teu